podem conseguir viver independentemente, viajar independentemente. But it's also about developing study programs that lead to progression so that our students can go on to the next level of course and indeed can go on into employment. Mas também são programas de progressão educacional para que esses alunos consigam terminar seus estudos e consigam entrar no mercado de trabalho. This is particularly important for our students on the autistic spectrum because they may have a particular skill or ability or passion for a subject. It could be mathematics, it could be art, it could be music. E isso é particularmente importante para os nossos alunos autistas, porque eles podem ter habilidades específicas que podem ser desenvolvidas, como habilidades em matemática, em artes e em outras áreas. And what we do is provide intensive support so that they can unlock that potential and actually really then achieve beyond and meeting their dreams. E o que fazemos é, então, dar um suporte, um apoio intensivo para que eles possam destravar essa potencialidade e ser o máximo do que podem ser. Now, this is my passion. Essa é a minha paixão. This is some of my students. This is Luke. Esse é um dos meus alunos, o nome dele é Luke. And Luke is studying A-levels with us. He is going to Warwick University to study engineering. Ele está no programa de A-Level, que é o programa de entrada na faculdade, é o pré-vestibular, equivalente ao Brasil, e ele vai estudar em Warwick, engenharia. But he is a wheelchair tennis champion for Great Britain. E também é campeão de tênis em cadeira de rodas pelo Reino Unido. And we are hoping that he will come to the Paralympics in Brazil next E year. esperamos que ele venha para as Paralimpíadas no Brasil no ano que vem. This is Lucy. A próxima é a Lucy. And Lucy is doing hospitality studies with us as an apprentice. And we are hoping that she will be coming to the World Skills in Brazil next year. She is our GB champion. Ela está estudando turismo e esperamos também que ela possa vir para o Brasil no próximo ano. Ela é campeã. GB champion. Ela é campeã de. In Great Britain. É campeã pelo Reino Unido, perdão. And so we are hoping she comes to Brazil next year. E também esperamos que ela possa participar das Paralimpíadas no Brasil ano que vem. Champion in what? Hospitality. She's hospitality. Ela é campeã da área de turismo e hospitalidade. It's the World Skills. Este ano vai ter um seminário em São Paulo sobre nessa área e nós esperamos que ela possa participar. Okay. This is a group of our A-level students, and these are taking physics. And there were 6 students from one A-level class of 18 students who have all gained places at Oxford or Cambridge University. Esse é um grupo de alunos de pré-vestibular, todos eles estudam física, e desse grupo, era um grupo de 18, 6 deles conseguiram entrar em Oxford. And here is a group of our students with on our specialist program. These are students with learning difficulties, and this is them having just hosted a lunch for a group of journalists and writers. Esse é um grupo de alunos com dificuldade de aprendizado que estão trabalhando no setor também de hotelaria, e essa é uma foto de um almoço que eles mesmos prepararam numa comissão de jornalistas e autores. And both of these stories were featured in our local newspaper. We value and celebrate their achievements equally. E ambas essas histórias foram matéria do nosso jornal local, porque nós damos valor e celebramos todas essas conquistas e esses ganhos desses grupos. And this is Dominic. Esse é o Dominic. And Dominic is quite severely autistic. He has no speech at all, but he had a passion for photography. Dominic é um autista severo que não tem habilidades de fala e tem paixão por fotografia. And we worked with Dominic, our teachers worked with Dominic and enabled him to achieve an A-level qualification in photography.
E nós trabalhamos com o Dominique, os professores trabalharam com ele para que ele conseguisse a qualificação no grupo de pré-vestibular para fotografia. And we had to change the whole way to how we did the examination so that his lack of speech did not have an impact. E aí tivemos que mudar a forma como as provas eram feitas para que a falta de fala, a falta de habilidade na fala não tivesse um impacto nos resultados. And here is one of his photographs. E essa é uma das fotos que ele tirou. Essa próxima. I'm now going to talk a little bit about special education in the UK. And children up to the age of 16 with special education needs attend either mainstream or specialist schools. Agora eu vou falar um pouco sobre o sistema educacional no Reino Unido. Crianças acima de 16 anos com dificuldade de aprendizado, elas estão ou em escolas regulares ou em escolas específicas, especialistas. And these could be moderate or severe learning difficulties, physical, neurological or sensory disabilities, autism, Asperger's, dyslexia or ADHD. Essas deficiências variam bastante entre deficiências intelectuais, auditivas, físicas, TDAH e autismo. However, young people post-16 had a more limited choice of attending either mainstream or specialist colleges. E essas pessoas, esse grupo de alunos acima de 16 anos, eles têm mais dificuldade de entrar na faculdade. And before we brought in the new legislation, there was little or no coordination of the transition between school and college. E antes da nova legislação que temos, havia pouca ou nenhuma coordenação da transição entre escola e faculdade. The breadth of post-16 provision was quite limited in some areas of the country. Os dispositivos para esse grupo de pessoas acima de 16 anos era muito limitado em algumas áreas. And one thing that was a real problem is there was insufficient coordination between education, health and care needs for children and young people. E o problema é que havia pouca coordenação entre as necessidades de educação, saúde e cuidado para esse grupo etário. And this is a slide that was used by our Department of Education. Esse é um slide que foi utilizado pelo nosso departamento de educação. And as you can see, the learner, the student, the young person is at the center of the case for change. E como vocês podem ver, o aluno, o estudante, ele está sempre no centro dos casos para mudanças. So then we had the new Children and Families Act of 2014, because not everything in our country is as effective as we would all want it to be. Então tivemos a aprovação da lei de 2014 para crianças e famílias, bem recente, já que nem tudo no nosso país é tão eficiente como gostaríamos que fosse. So this had a new coherent system that was across all ages from 0 to 25. E essa lei, ela abarcou todas as idades até 25 anos, with early identification of children and young people's needs. com a identificação precoce das necessidades de crianças e jovens. There was a real focus on having the child, the young person, their needs right at the heart and their participation in decision making. O foco era nas crianças e jovens que precisam de participação nos processos decisórios. And there was a focus on having greater choice. And one of the key factors in this is that parents of children and young people themselves have a personal budget which they can then spend in the institution of their choice. E o foco era dar aos pais dessas pessoas um orçamento em que eles pudessem gastar na instituição de sua escolha. And there's a real focus on inclusive practice and removing barriers to learning. E um foco nas práticas inclusivas e na remoção de barreiras ao aprendizado. And a real focus on successful transition into adulthood, so that from a very young age, there is a pathway for that young person through into education, through into independent living, through into employment. E um foco também nessa transição da vida jovem para a vida adulta, para que a pessoa possa ter uma vida independente e com qualidade.
And in terms of what the challenges with the new legislation, E quais são os desafios dessa nova lei? and this is inclusive education does not simply mean integration. Um deles é que a educação inclusiva não significa apenas a integração. There is a need for specialist courses. Há uma necessidade de cursos específicos, especialistas. And some disabled students actually advocate the importance of having a peer group of people with similar disabilities. E alguns alunos com deficiências pedem e clamam por um grupo de pessoas, da importância de um grupo de pares que tenha a mesma deficiência. Particularly, for instance, deaf students, so that they can actually communicate with sign language among their peer group. Alunos, por exemplo, com deficiência auditiva, para que eles possam ter atenção e um foco para se comunicar com os seus pares na sociedade, com os grupos pares na sociedade. And inclusive education is sometimes thought to be a cheaper option. A educação inclusiva, às vezes, é vista como uma opção mais barata, Not the case. mas não é o caso. And there are, of course, tensions between an inclusive approach and the amount of money available. Existem tensões, por exemplo, entre uma abordagem inclusiva e o orçamento que está disponível. In Great Britain, we are going through a period of austerity. No Reino Unido, a gente está passando por um período de austeridade. And just in the past 3 years, my budget has gone from 24 million to 21 million. E no meu caso, na minha área, nos últimos 3 anos, o meu orçamento caiu de 24 milhões para 21 milhões. But the legislation does give me and gives parents a weapon, Mas essa legislação me armou, me deu uma arma. because they can say it is enshrined in law, therefore I have to have that education. Porque se a lei diz, está sacramentado pela lei. Portanto, eu tenho que ter esse tipo de educação. Alex touched on it, and I think it's really important. Inclusive education requires support from the very top, and it needs to be incorporated through all systems and processes. O embaixador tocou nesse ponto e isso é muito importante. A educação inclusiva ela tem que ter apoio desde a mais alta camada até a mais baixa para incorporar todas as necessidades. And training is essential for all staff, all teachers, and all support staff as well. E capacitação é algo que é necessário para todos os professores, para todos os apoiadores e outros funcionários trabalhando nessa área. And culture is so important. Respect for differences and an absolute zero approach to bullying. E a cultura é muito importante. A cultura tem que abarcar o respeito às diferenças e uma abordagem de tolerância zero com bullying. And you need to be innovative. You need to look at helping with job coaches, supported internships in work, traineeships, approaches to examinations. E precisamos ser inovadores, precisamos apoiar estágios, práticas de aprendizagem, de aprendizes e capacitação dessas pessoas. Finally, inclusive education is not easy. E, finalmente, eu quero dizer que a educação inclusiva não é fácil. But sometimes the hardest thing and the right thing are the same. Mas, às vezes, o mais difícil e o mais certo são exatamente a mesma coisa. And if I could use an analogy about inclusive education, Eu queria usar aqui uma analogia de educação inclusiva. if you have a young animal in a safe environment, you would not just release them into the wild. Se você tivesse um animal pequeno, num ambiente seguro e saudável, você não ia simplesmente soltar esse animal na selva. So with inclusive education, you need to have that investment, that commitment, and the buy-in from everyone involved. Com a educação inclusiva é a mesma coisa. Nós precisamos de investimento e compromisso e apoio de todos os envolvidos. And it is very important that in a period of transition, every individual student is protected because they only get that opportunity once. E é importante que na transição todos os indivíduos sejam protegidos e incentivados, porque eles só terão essa oportunidade uma vez. So again, back to my students, my passion. Então, voltando aos meus alunos, que são a minha paixão, This is George, and he's working in a large horticultural company. esse é o George, que trabalha para uma grande indústria de agricultura. This is Rachel. Essa é Raquel.
Where's Rachel? Raquel? Here's Tá aí, Rachel. Raquel. Yes. And Rachel has an ambition to be an actress, and she's now doing a drama course with us and performing on the stage for local companies. She will achieve it. Raquel tem o sonho de ser atriz, está fazendo um curso de teatro e já participa de peças de teatro em companhias locais e vai conseguir realizar esse sonho. We have real work opportunities for our students. Temos trabalhos e oportunidades reais de trabalho para os nossos alunos. Enterprise, so the next slide, No this one próximo here. slide, nós temos uma empresa. Next slide. Próximo slide. Oh, this is Brockefellers. This is a American diner on the college campus run by our students with learning difficulties. They decide what to do with all the profit. Essa é uma empresa, na verdade é um restaurante chamado Brockefellers, que é gerenciado por alunos com dificuldade de aprendizado ou alguma deficiência. São eles que decidem tudo dentro do restaurante. We have our independent learning space where students learn how to look after themselves. Temos um local de aprendizado, de independência, onde os alunos vão aprender a se cuidar sozinhos e a lidarem consigo sozinhos. We have the Inspirations Room, which is where our students on the autistic spectrum find quiet space. Temos a sala de inspirações, que é para os alunos com autismo, onde eles podem ter um local quieto para ficar, calmo para ficar. And finally, E this is finalmente, Toby. esse é o Toby. And Toby has Asperger's syndrome, is high functioning autism. Toby tem Asperger e autismo severo. He came to us at 16 with no qualifications and a very low self-esteem. E veio para nós o recebemos aos 16 anos, com pouquíssimas qualificações e autoestima lá embaixo. But he had an interest in music and film. Ele tinha interesses em música e cinema. We put together a 3-year program for Toby, E fizemos um programa de 3 anos para ele, which he's just finishing. He has now achieved A-level in film, e ele recebeu a qualificação em cinema, A-level in media. em mídia. He has achieved his entry requirements in terms of English and maths at GCSE. Conseguiu, no vestibular, no equivalente ao vestibular local, passar em inglês e matemática, conseguiu a qualificação necessária. And he will be starting at Portsmouth University in September to do computer animation. E começa na Universidade de Portsmouth em setembro o curso de animação digital. We're very proud of Toby. Estamos muito orgulhosos. So, to E finish, para finalizar, we had the Olympics in 2012. You have them in 2016. tivemos as Olimpíadas em 2012 e vocês terão no ano que vem, 2016. Here we have one of our athletes handing over the torch to the next generation. So we do in education. Aqui temos uma foto do atleta passando a tocha para as próximas gerações. Assim fazemos na educação inclusiva também. As part of the ceremony, Stephen Hawkins made a speech. Como parte da cerimônia de abertura, nós tivemos um discurso de Stephen Hawking. He said, "There is no standard human being. Be yourself, be brave, and change the world." E ele disse que não existe um padrão de ser humano. Disse para sermos nós mesmos, sermos corajosos e conseguiremos assim o sucesso. I believe that is our sacred duty to enable all our young people to do just that. E eu acredito que esse é um ofício sagrado que nós temos. Permitir aos nossos alunos, aos nossos jovens que atinjam isso. Obrigada. Muito obrigada, Dai. Muitas coisas para pensar. A lot to think about there. Agora, eu gostaria de convidar Luís Coradassi. Desde 2011, Luís ocupa a posição de diretor de artes em British Council, no Brasil, onde ele lidera o Transform, programa de relações culturais e criatividade entre Brasil e Reino Unido, que inclui projetos como Unlimited, uma plataforma de diálogo e capacitação de artistas e públicos com e sem deficiência. Por favor, Luís. Alô, fui falar daqui de cima. Queria começar fazendo a minha saudação ao senador Romário, deputada Mara Gabrilli,
É uma honra estar aqui com vocês. Também agradecer a organização desse evento, especialmente na figura da Mari, mas também toda a equipe, e também chamar a atenção para a qualidade da nossa tradutora e do nosso tradutor, porque traduzir também é incluir. Muito bem, como eu estava falando, é um prazer estar aqui, porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar de um trabalho que é quase invisível para quem não está diretamente envolvido. E falar para um público extremamente interessado e comprometido com a causa de acesso e oportunidade. No meu caso, eu vou, ao mesmo tempo, restringir o tema e alargar o tema. Alargar no sentido de que esse é um seminário basicamente a respeito do autismo, mas eu vou incluir o autismo nessa discussão que é bem ampla, a questão da acessibilidade de pessoas com deficiência à cultura, às artes e ao conhecimento. E, ao mesmo tempo, eu queria focar realmente na área de cultura, acesso cultural, que, apesar de ser um direito garantido a todo ser humano, não é sempre que a gente tem as oportunidades de promover. Então, só dando uns passinhos atrás, eu queria só situar todo mundo o que o British Council faz. O British Council trabalha junto com os órgãos consulares do Reino Unido, junto com as embaixadas, consulados, outras agências de promoção cultural e educacional, e a gente foca basicamente em 3 áreas, especialmente no Brasil aqui, é a área de língua inglesa e exames, a área de sociedade, educação e esportes, e a área de artes e criatividade. Só para falar um pouquinho dessa área verde aqui, porque é um seminário também sobre educação inclusiva, a gente trabalha muito na área de educação superior, mas também usa as questões da educação e da sociabilização, acesso social, por meio de esportes. Tem 2 projetos muito relevantes acontecendo no Brasil. Um deles é o Try Rugby, é uma parceria com o SESI Nacional, mas também em alguns estados, com a Premiership Rugby, que está levando a prática do esporte rugby para, não me fugiu o total de alunos, mas alguns milhares de alunos, até dobrou o número de praticantes do rugby no Brasil. E não é só o esporte. A cidadania, o respeito ao trabalho em equipe, a inclusão por meio do esporte. E outro é um projeto de esportes que a gente implementa em algumas comunidades pacificadas, nas favelas do Rio de Janeiro, que chama Premier Skills. Obrigado, Nene. Que usa o futebol também como ferramenta de diálogo e integração social. Mas agora, voltando para minha área de trabalho, que é artes e criatividade, no Brasil, o programa de artes se chama Transforme. Foi uma janela de oportunidade, porque existia aí um handover olímpico de Londres ao Rio de Janeiro, que, inclusive, as Olimpíadas de Londres não ficaram restritas a Londres, a cidade de Londres, mas tomaram conta do país inteiro, desde o norte da Escócia até o sul da Inglaterra. E o Rio de Janeiro também, os Jogos do Rio de Janeiro também prometem ser uma comemoração de todo o Brasil. Então, respondendo a essa oportunidade, a gente traçou um programa de artes, diálogo criativo e criatividade, empreendedorismo, através de 5 linhas de ação principais, que são todas de interesse público e não deixam, em um grau ou de outro, seguir as próprias políticas públicas que a gente encontra no Brasil, em implementação ou em discussão. E estão aqui coloridas essas linhas, vocês já vão entender porque elas são linhas, a questão do talento, a valorização do talento emergente, em geral, a questão da transformação social por meio das artes e da criatividade, o acesso e a oportunidade, esse vai ser bastante o foco da nossa conversa aqui hoje, já economia criativa, ou seja, empregabilidade e desenvolvimento de novas capacidades profissionais por meio da criatividade, ou então gerando novos processos que inovem a produtividade e eficiência, e também a capacitação. Também bastante do nosso programa hoje de arte sempre tem um componente de treinamento e capacitação, seja técnica profissional nas artes, ou seja capacitação artística e criativa. Pode avançar, por favor? Então, esse é um mapa de onde essas linhas todas se cruzam. Não é coincidência, isso lembra o metrô de Londres. Você vê aqui as linhas de acessibilidade, as linhas de transformação social, as linhas de capacitação estão se cruzando o tempo todo e elas se transformam em plataformas de ação. E dá só um toque, eu queria focar esse pouco tempo que a gente tem juntos hoje em um projeto que nos dá muito orgulho, que é o Unlimited. O Unlimited, que é um projeto puramente de acessibilidade nas artes para pessoas com e sem deficiência. Pode avançar, por favor? Só contar um pouco da história, a trajetória do Unlimited. E até fico feliz que tanto o embaixador, quanto a Nene, quanto a Dai fizeram
referências aos Jogos Paralímpicos e os legados paralímpicos, e a cultura também teve o seu papel no sucesso que foi Londres 2012. Em 2009, começou uma articulação para dar maior visibilidade, maior empoderamento às pessoas com deficiência, aos artistas com deficiência, e também aparelhar melhor a sociedade para responder essa questão, sem preconceito, com abertura e olhando para o futuro. Então, em 2009, começou essa articulação, foram comissionados, ou seja, encomendados 29 novos trabalhos artísticos, em todas as formas, as linguagens artísticas, de teatro, circo, dança, música, literatura, cinema, fotografia, foi bem diversificado mesmo. Foi um financiamento público e conjunto, porque acho que teve no final um alinhamento de estrelas naquele país, que deixou todas as agências públicas fomentadoras da cultura na mesma página, no mesmo momento. E no Reino Unido, o país é dividido em áreas ou distritos, cada um deles tem a sua própria Funarte, digamos assim, que é uma agência de fomento local, mas tem um diálogo nacional em prol da cultura. Então, os Arts Councils, como eles são chamados, da Inglaterra, do País de Gales, da Irlanda do Norte e da Escócia, além do Lottery Fund, que é uma porcentagem dos jogos da loteria de lá, que é dedicada aos esportes e às artes, eles fizeram esse contingente, essa força-tarefa para dar não só ao Unlimited um fôlego maior, mas toda a programação cultural em torno das Olimpíadas e além das Olimpíadas. E, como eu falei, múltiplas linguagens, e atingiu, ao longo desses 3 anos, muito foi feito, mas culminou num festival de algumas semanas em Londres, no South Bank Centre, que é um grande centro cultural, e teve nada menos do que 20 mil pessoas pagantes para ver aqueles espetáculos que eram novos não só porque tinham acabado de ser criados, mas eram novos no sentido de inovação. Os artistas estavam ali correndo riscos criativos, riscos até físicos, em alguns casos, e teve um grande sucesso de público, e como vocês acompanharam, em paralelo às Paralimpíadas, os Jogos Esportivos mesmo, tudo isso contribuiu muito para mudar a percepção do público e do mundo em relação à deficiência. Eu só estou ilustrando com alguns dos artistas que produziram trabalhos para essa Olimpíada Cultural e para o Unlimited. Essa é a Sue Austin. Ela é uma cadeirante. Ela fez uma pesquisa de muitos anos, também correu muito risco, como vocês podem, porque ela inventou uma cadeira de rodas que anda embaixo d'água. Eu falei com ela faz um pouco tempo, o próximo projeto dela é uma cadeira de rodas que voa. Espero que ela consiga. E não é exatamente um produto para o mercado, mas a força simbólica de uma cadeira de rodas que não está presa ao chão é uma mensagem muito poderosa para todos os artistas, para todo o país, para todo o mundo. Pode avançar. A Claire Cunningham, uma artista escocesa, também tem deficiência de locomoção, ela não anda sem as muletas dela. E hoje acho que é fácil afirmar que a Claire é uma das maiores coreógrafas e dançarinas daquele país. Veio a São Paulo faz algum tempo, eu quero trazê-la de novo, porque o trabalho dela é de uma expressão e de uma candura impressionantes. O último exemplo que eu vou trazer foram 29, tá? Só selecionei alguns. O Greai, uma companhia de teatro e dança e música, baseada em Londres, fez esse show chamado The Garden. Você pode ver essas hastes, essas varas são flexíveis. Os atores com todos os tipos de deficiência ou sem deficiência não tocam o chão, eles dialogam lá em cima, ficam pendurados, se encontram. Uma coisa muito poética e que transforma. Quem passou por ali e viu conseguiu ser tocado pela força dessa produção teatral. Agora, o Unlimited Brasil. Como que o British Council vem trabalhando para trazer isso como um legado olímpico e paralímpico, que acho que o país inteiro, o Reino Unido inteiro, todas as agências artísticas concordaram que não era uma coisa para terminar após o encerramento das Olimpíadas, era uma coisa que merecia ser passada adiante. E eu lamento muito dizer que o Japão já está pronto para fazer um Unlimited e a gente não está. Então a gente precisa correr mais. Tá? Só uma provocação. O Unlimited no Brasil também tem 3 pilares básicos de atuação, mas é claro que eles se entrelaçam, eles se expandem ao longo do tempo e ao longo de novos parceiros que vão se juntando, que é o conteúdo artístico de qualidade, é a capacitação profissional e as políticas de acessibilidade. Inclusive, essa participação minha, que eu estou muito honrado de fazer hoje, faz parte desse 3º pilar, o compartilhamento do pensamento por trás desses programas tão respeitáveis de acessibilidade. Em abril de 2003, a gente realizou no Rio de Janeiro um fórum cultural olímpico e paralímpico, para discutir justamente o que Londres 2012 deixou de legado para a cultura daquele país,
o que o Rio de Janeiro estava planejando fazer, o que a gente poderia fazer junto. E teve, de novo, já teve alguns japoneses já participando, se antecipando, e estão quase prontos. E ao longo dessa conferência, que foi muito produtiva, a gente realizou também o primeiro festival mesmo, com produções artísticas. Mas o que é interessante é que no debate, que foi um congresso propriamente dito, com muitas mesas, painéis, sempre o tema da acessibilidade, da deficiência e da participação, eles surgiram em quase todos os debates, desde infraestrutura e comunicação e relações com a imprensa. A acessibilidade teve sempre presente. E acessibilidade não só de deficientes, mas todas as minorias, todas as comunidades marginalizadas. Então, um grande sucesso, a gente ficou até surpreso que nesse Festival Unlimited, que foi no Sesc Madureira, no Rio de Janeiro, portanto, bem fora do eixo Copacabana, Ipanema e Centro, foi um sucesso. A gente teve 5 ou 6 artistas. O Matt Fraser, que ele tem uma deficiência da síndrome de talidomida, fez um show fantástico, um cabaré burlesco, foi muito bom. O Mark Brill, que é um dançarino cadeirante também. Aqui é o Greai também, com um número musical. E, é claro, a gente também fez a capacitação profissional por meio de workshops, oficinas, treinando artistas, mas também treinando técnicos que trabalham no universo das artes. Pode progredir? Na sequência, no mesmo ano, em agosto de 2013, a gente chamou uma consultoria Shape Arts, inglesa, para uma visita técnica de reconhecimento aos aparelhos culturais de São Paulo. Foram visitadas 7 instituições de São Paulo, incluindo 2 unidades do SESC, Teatro São Pedro, o Museu de Arte Moderna, Teatro Sérgio Cardoso, a SP Escola de Teatro. E dessa visita técnica saíram uma série de recomendações que também progrediram mais tarde para um treinamento mais aprofundado de capacitação das instituições, dos profissionais que nelas trabalham e também dos artistas que se apresentam nessa instituição. Pode avançar? Em outubro de 2013, em parceria com o governo de São Paulo, a gente participou da mostra Mais Sentidos, uma mostra de algumas semanas de teatro quase todos os dias, e a gente trouxe 3 artistas escoceses. Também foi muito importante porque é o pilar que a gente trabalha de awareness, né, como a gente chama, de conscientização do público sobre o que é a deficiência, sobre como um artista encontra condições ou não encontra condições de fazer seu trabalho. Então foi um passo de conscientização e visibilidade também muito importante. E foram 3 artistas, Ramesh Meyapan, Robert Softley e Claire Cunningham, também com seus workshops de treinamento. O Robert Softley, que sofre de paralisia cerebral, foi um sucesso tão arrebatador que foi convidado 2 meses depois para ir a Recife também, no maior festival, e não é um festival de artistas com deficiência, é um festival mainstream, é um festival popular. Obrigado. E também em abril a gente apoiou uma cocriação com artistas com e sem deficiência, surdos, cadeirantes, cegos, uma instituição carioca chamada Crescer e Viver, que já trabalha nas comunidades por meio do circo, e o GREAI, que eu já citei aqui. Fizeram uma produção conjunta, cofinanciada, uma parceria multifacetada, e se apresentaram tanto em Londres quanto no Rio de Janeiro e em São Paulo também. Pode andar, por favor? E, finalmente, onde a gente se encontra agora, a gente está, como eu falei, aprofundando essa capacitação e qualificação das instituições culturais, dos agentes culturais, especialmente em São Paulo, porque não é coincidência, a gente está baseado lá, então é um acesso mais fácil para nós, mas também porque algumas instituições lá já estavam fazendo um trabalho sério de acessibilidade, mas separado. Eu gosto de pensar que o British Council foi a cola que ligou todo mundo e talvez até tenha jogado uma luz dizendo que, olha, em 2 anos a gente vai ter uma Paralimpíada no Rio de Janeiro. Acho que é bom todo mundo começar a se mover nessa direção. Então a gente fez o treinamento para 400 pessoas, de 2 semanas, em atendimento ao público com deficiência, que normalmente é um gargalo nos museus, nos festivais, nas orquestras, salas de concerto brasileiras. Muito poucas estão preparadas para receber um autista, um surdo, um cadeirante. Comunicação, eu digo, como a gente treina a imprensa a falar de deficiência sem ser paternalista, condescendente, ou assim, olha que bonitinho, ele está na cadeira de roda e dança. Não, aqui a linha é, ele dança com excelência. Acontece dele estar numa cadeira de roda. É esse o discurso que a gente procura passar por esse treinamento. Programação e gestão desses aparelhos, considerando a acessibilidade universal e as políticas públicas que eu já mencionei aqui. Aqui são algumas fotos do treinamento. Volta só um pouquinho. Essa foto de baixo aqui é um material
que a gente desenvolveu especificamente para os equipamentos culturais do Brasil, que está disponível para download. Qualquer um pode entrar no nosso site e baixar. A gente recebeu um retorno muito positivo desse material, diz que é muito útil, e eu acredito que seja mesmo. Então, fique à vontade para visitar o nosso site e conferir esse material. Eu queria encerrar com um vídeo sobre essa trajetória aí. Ele se expressa muito melhor do que eu aqui. Então, por favor, pode soltar? Sim, ele tem olho castanho e eu tenho olho azul. Vídeo errado. Ele fica com a rede. Segundo vídeo. O tom é diferente de você? Não. Não. Sim, ele Não. tem olho castanho. O outro vídeo que chama Unlimited. Acho que é isso. Isso aí. Vamos lá. Obrigado. Se puder diminuir um pouquinho a luz, acho que facilita a leitura. Obrigado. O Programa Unlimited é uma parceria de trabalho de algumas instituições em São Paulo que se reuniram para investir nessa área, para trabalhar com essa pauta da acessibilidade nas artes, mas sob o ângulo da qualidade artística, não sob o ângulo da deficiência em si. Então, durante uma semana, a gente visitou o Teatro Sérgio Cardoso, o MAN, a SP Escola de Teatro, algumas unidades do SESC. Fizemos um grande levantamento de o quanto estamos preparados e o quanto ainda podemos implementar melhorias nos espaços e também nas atitudes das pessoas em relação à acessibilidade, utilizando toda a criatividade que as artes podem proporcionar. Um dos elementos mais importantes do Unlimited foi exatamente o desenho de um festival multidisciplinar. O Teatro Sérgio Cardoso, por exemplo, que é um teatro emblemático da nossa cidade, acolheu esses espetáculos. A SP Escola de Teatro foi a casa das oficinas dos artistas. E o MAN sediou um debate muito importante sobre a cultura surda no teatro, além de promover, numa parceria com o Guri Santa Marcelina, uma atividade de formação musical que integrou a mostra. A Mais Sentidos é a primeira mostra feita só por artistas que têm alguma deficiência. A mostra tem artistas brasileiros, alguns artistas de fora do Brasil, e quando o British Council fez a parceria com a gente, completou o conjunto de artistas internacionais para fazer uma mostra de porte, de peso, com muitas qualidades estéticas, muitas inquietações estéticas e artísticas, e aí formou um conjunto que eu me lembre, eu nunca vi uma mostra tão forte, só com artistas deficientes, como a gente fez agora nesse mês. Os três artistas solo, o Robert, o Ramesh e a Claire, eles estão a desenvolver workshops aqui, oficinas aqui, abertas ao público em geral, sobre os seus processos criativos, a partilha de experiências e como eles constroem os seus espetáculos. Abrir o museu para um debate sobre, primeiro, o que é cultura surda, que a população geral não necessariamente sabe disso, né? E também as artes surdas, que são artes que não são só as artes produzidas por pessoas surdas, mas artes que expressam a questão da surdez e a questão da cultura surda. Eu não estou aqui porque sou surdo, estou aqui como artista. Eu quero transmitir a minha história, espetáculo visual, corpo físico,
juntamente com as pessoas ouvintes, isso é muito emocionante. It's really nice to have been part of a bigger festival here, and also to be part of something that is very specifically about promoting disability arts work and disabled artists and the potential possible by disabled artists. Being part of an Olympic is incredibly important because for the first time around the world, disabled artists can begin to work together. And, disability is quite a universal idea and quite a universal concept. So by coming together, we can look at what we can learn from each other and how we can develop what we do. E é bacana quando a gente sente que o projeto não é importado, quando a gente tem certeza que ele é a extensão já do que você pensa, do que você tem trabalhado. Então é com o maior orgulho que a gente abraça essa iniciativa, porque a gente acredita que ações como essa podem definitivamente mudar o mundo. Só antes de eu voltar para o meu assento aqui, só queria destacar que a filosofia que pauta todo esse trabalho é o que alguns pesquisadores e especialistas chamam de modelo social da deficiência, que tira da pessoa com deficiência a culpa e a carga por não se adequar ao mundo. Essa não adequação é culpa da sociedade e do mundo, não é do indivíduo. Então fica como reflexão e obrigado de novo pela atenção. Você pode ouvir? Hello? Sim, ok. Muito obrigada, Luiz. Eu gostaria de convidar todo mundo para aplaudir nossos palestrantes mais uma vez. Por favor. E para resumir, eu vou concluir com, antes de perguntas, se a gente tem tempo para perguntas, eu vou concluir com at the end. All right. 7 pontos. Do we have time? Sorry, is that? Só o final. Ok. Tá. Ok. A gente começou com Alex com 7 pontos e para resumir, eu vou concluir com 7 pontos aqui, que são o seguinte. Visão e cultura, particularmente na escola, são importantes. Há profissionais boas e a capacitação de professores são importantes também. A lei é só o começo, mas todo mundo tem responsabilidade e a gente tem que compartilhar ideias, best practice, como a gente disse em inglês, particularmente para sistemas de apoio. A gente tem que ficar aberta e procurar parcerias diferentes, particularmente no assunto de inovação e tecnologia. E neste assunto, o setor privado tem parte também. E a gente tem que usar oportunidades que podem atrair o foco do mundo neste assunto. Por exemplo, World Skills Competition e também as Paralímpicos, que vai acontecer aqui no ano que vem. Zero tolerância é muito importante. E zero tolerância de preconceitos e bullying também. E o final, os alunos sempre têm que ser no centro, no casos para mudança. Obrigada, todo mundo. Ok, desculpa. Ela é meio diretor aqui. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao senador Romário e Fernando Kofi
desculpa, Fernando Corta, de Movimento Moab. E mais uma pessoa também, Mari. Eu gostaria de dizer o seguinte, uma grande parte deste evento é por causa do Mari. Isso é um assunto que é tão perto da coração dela. Por favor. Muito obrigada, Mari. Ok, agora eu gostaria de anunciar a apresentação da Nathalie e as cores do Grupo 9 Mais Amor. Som. Aí, boa tarde a todos. Vocês devem estar perguntando o que ela está fazendo aí com esse monte de bonecos, né? Quero agradecer o convite ao nosso senador Romário, sua equipe, por essa oportunidade rica. E eu vou dizer para vocês por que eu estou aqui, o que me trouxe aqui. Foi o amor. Isso mesmo, o amor. Ao apresentar o projeto para a equipe, especialmente para a Lone, né, que é assessora do Romário, ela sentiu isso. E é o que nós queremos com esse projeto. Cadê Mariana com o slide? Mariana. A apresentação Senado. Então, eu sou Esther Assis, eu e a Regina Monteiro somos autoras do Projeto 9 Mais Amor. Projeto 9, a sigla Novidade Educacional Mais Amor. E quando nós idealizamos o projeto, nós ficamos pensando como auxiliar professores e alunos. E hoje eu trouxe para vocês alguns personagens, vocês já viram lá fora, bullying, dislalia, isso tudo. E o que é bacana e que a gente ouviu aqui no início é que nossos olhos não devem estar atentos para as deficiências, e sim para as eficiências, para aquilo que eu sou capaz de fazer. E eu achei muito lindo quando eu cheguei aqui, eu já chorei, eu já sorri, mas o importante é que emoções eu vivi, né? Eu estava ali no canto, observando todas as coisas. E o interessante de tudo é que o professor tem essa arte de mexer com a gente. Chegou um deficiente visual, um cego depois, então assim, a gente fala porque um tem perda e o outro, né, realmente tem a cegueira. E aí uma pessoa se preocupou. Peraí, ele vai ter como ter audiodescrição? Cadê o fone? Aí procurou. Aí eu falei, só perguntei para saber, gente. Falei, você é professora? Ela sou. Ah, tá explicado. Ô classe, né? Ô classe linda! A classe responsável por todas as outras. Sem ela não existe nenhuma outra. E eu tenho certeza, obrigada, e eu tenho certeza que a gente está aqui, não é pelo salário. Professor, quem chega lá fala, eu vou procurar aqui a profissão de professor porque o salário é muito bom. Um 0 a mais ajudava, né? Também concordo. Mas se colocarmos na balança, o que nos move é o que nos trouxe aqui, o amor. E lá na postagem do senador, na sua página, falando sobre o projeto, a gente respeita a decisão e a opinião das pessoas. E lá estava escrito assim, só amor não resolve. Sentimentos afetivos não resolvem. Quero ver o salário aumentar. Se o salário aumentar, se não tiver amor, se o salário aumentar e não houver solidariedade, nada adianta. Então, esse é o projeto. Pode passar, por favor? Mariana, viu? Mariana linda. Essa é a Regina Monteiro. Pode passar, por favor. Esses são os nossos filhos. E ali vocês vão ver Prender com Laços. Prender com Laços é a nossa missão. Nós entendemos que, através desses laços afetivos, nós podemos auxiliar os nossos alunos. Pode passar, por favor? Cada personagem tem o seu livro, a sua história.
E, como eu falei, né, nós destacamos não as dificuldades deles, mas sim as potencialidades. Vocês podem acompanhar mais de perto depois. Pode passar, que eu vou ser bem breve, está todo mundo cansado. Então, o mais amor do projeto é essa junção de amor com ação. Dá o quê, gente? Amor-ação. Agora, a gente tem que ter um cuidado, porque se a gente troca uma letra ali no meio, o R pelo L, a gente causa amolação na vida das pessoas. E não é isso que a gente quer como professor. Não é? A gente quer fazer a diferença. Esse tema, quem bolou foi muito feliz, né? Porque o que nos trouxe aqui foi esse desafio